Esse é o nosso terceiro bloco, então vamos ler do versículo 13 a 15 do capítulo 5 de Tiago. Lembrando que esses versículos não podem ser separados para compreendermos com clareza o ensino aqui. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Amados, nós podemos começar pensando que essas três perguntas imediatas nos são uma lição: oração, louvores e, em sequência, alguém doente. Vamos começar pela oração e para isso vamos ler Êxodo capítulo 17, do versículo 11 ao 13. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio da espada. Isso aqui para nós é um exercício, irmãos. Fazer oração. A importância da oração em conjunto. Aqui nós vemos uma figura da prática dos dois ou três. Moisés estava ali com as suas mãos cansadas. E o exercício dos outros dois era segurar as suas mãos levantadas, nos mostrando que devemos sim orar constantemente juntos, uns com os outros, mas também temos que ter a nossa oração individual. Lógico que não fica sem a responsabilidade da oração. Então a primeira coisa que vemos aqui é a necessidade da oração. Então podemos ver que a oração é algo que caminha conosco diariamente, na vida prática de um cristão. As três perguntas aqui fazem parte da nossa vida diária. E assim aprendemos aqui então, nesse contexto inicial, a importância da oração. Então não deixemos de orar. Um outro versículo que podemos ler é o Salmo 62, 8, que também nos fala da importância da oração. Vamos ler, Salmo 62, 8. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Está aí. Então, mais uma vez lembrando da importância de orarmos, que cada um de nós possa ter essa atitude. Já a segunda pergunta, que nos fala de alegria, de gratidão, nos remete imediatamente a Colossenses 3,16. Vamos lá em Colossenses 3,16. Assim a gente vai lendo mais as escrituras, né, irmãos? Diz assim: habite ricamente em vós as palavras de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. Vemos aqui nesse versículo três tipos de louvor: salmos, hinos e cânticos espirituais. Que nós, irmãos, possamos praticar isso, cantar salmos, cantar hinos e sermos poetas e colocarmos diante do Senhor as nossas próprias canções, aquelas que nós mesmos tiramos de dentro de nós, que saem, que são feitas nas nossas vidas, seja nos momentos de alegria ou de tristeza. A maioria dos hinos nasceram no coração em momentos individuais de cada um dos compositores. Que nós também possamos ser poetas e compormos
para Deus os nossos cânticos espirituais. Que seja isso motivo de alegria no nosso coração. Mas não deixemos então de cantarmos também salmos e hinos, porque existem realmente hinos lindos que falam no nosso coração, como também sabemos que os salmos falam no nosso coração. Que o Senhor seja o motivo do nosso louvor e que você saiba que Ele se agrada de nos derramarmos a Ele, de irmos até Ele e colocarmos o nosso coração diante dEle. Também lembramos de Atos capítulo 16, versículo 25. Aqui nós temos o apóstolo numa situação difícil. E qual é a atitude dele? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Veja, irmão, eles não estavam cantando ou orando porque tinha acabado a tribulação. Eles estavam no meio da tribulação. Então vivamos uma vida assim como Paulo e Silas. Tenhamos, em momentos de tribulação, ousadia para orarmos e cantarmos. Que nós possamos ter a certeza de que, independente do que vai ocorrer naquele momento difícil que estamos vivendo, possamos ter essa relação com Deus. Porque orar e cantar nos leva a nos relacionarmos com os céus intensamente. Agora entramos no versículo 14. E aqui vemos o conceito dos irmãos responsáveis, aqueles que atuam entre nós e não sobre nós. Precisamos entender isso, irmãos. Percebemos que esse atuar é servir, é serviço, é viver em simplicidade entre os santos, trabalhando com afinco. O conceito de presbíteros instituídos, sabemos que não é mais possível, devido ao fato de não termos mais apóstolos entre nós. Agora, quanto aos presbíteros reconhecidos, eles se dão pelo simples fato de viverem de modo tal, mas não exigem tal reconhecimento. Procuram viver abaixo dos demais e não sobre os demais. Têm um discernimento exemplar e fazem o que tem que ser feito. A única dificuldade de realmente encontrarmos esses homens assim reconhecidos pelos irmãos é as listas de exigências que temos tanto em Tito capítulo 1 como em 1 Timóteo 3. Assim, entendemos que é possível ter estes homens, mas longe de nós nos enquadrarmos com sinceridade nessas listas. Eu vou lê-las, que eu creio que é útil para nós, irmão, ler essas duas listas que nós temos aqui. Primeiro, Tito, capítulo 1. Começar no versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituíste presbíteros ou anciãos, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Agora vamos ler em Timóteo, né, irmão? Capítulo 3 de 1 Timóteo. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher,
temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Repare nesse detalhe: governar a própria casa e cuidar da igreja de Deus. Não é governar a igreja de Deus. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Duas listas, irmãos, difíceis. Vamos ser sinceros. Se colocarmos essas listas diante de nós, dificilmente qualquer um de nós passará ileso. E lembre-se, Deus não abaixa o seu padrão. Então, nós temos que olhar pelo padrão de Deus. Não é, mas agora não tem ninguém por isso. Não. Ou é ou não é. Agora, ser responsável, ajudar, cuidar, trabalhar, aí tudo bem. Mas querer ser reconhecido como presbítero, aí é uma outra história. Que o Senhor possa mostrar no seu coração essa situação que nós vivemos hoje. Mas vamos continuar aqui o nosso resumo. Na sequência, temos a apresentação da oração da fé, com a unção com óleo. E não podemos separar os versículos 14 e 15. Ou seja, o discernimento é tal que a oração não depende tanto do doente, e sim do orador, pois mostra que após a oração, o doente ficou curado. Ou seja, aqui é o caso de cura absoluta, não tem mais e nem menos. É algo como no tempo dos apóstolos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. É cura total. E ainda vai mais longe aqui, irmão. Se tem pecados envolvidos na situação, esses pecados são perdoados. Então nos lembramos lá de 1 Coríntios 11:30, que Deus, sob disciplina, pode levar uma pessoa à enfermidade. E aí ela precisa também de perdão administrativo de todos os irmãos, da comunidade ali que ele vive, né, da assembleia que ele está fazendo parte. Agora, irmãos, vamos pensar um pouquinho. Antes de abrirmos a nossa belca, procurando presbíteros por aí. Porque nós não podemos brincar de orar e curar. Vamos ser sinceros e olhar para a condição do cristianismo hoje. Reconhecermos as nossas fraquezas e procurarmos dar um testemunho da verdade, da unidade do corpo de Cristo. Mas não podemos negar a possibilidade que sim, haja esses homens, bens como esse tipo de cura. Mas para isso, gostaria de trazer aqui um pequeno parágrafo de um estudo de F.B. Hollen, conhecido entre os irmãos antigos e escritor de diversos livros, entre ele um que é bem conhecido entre nós, chamado Plano de Salvação. Cremos que sim, mas por que não praticamos? Penso que temos duas razões. Uma delas é porque, na verdade, é bastante difícil encontrar esses ditos presbíteros ou anciões ou bispos, ainda que ouvimos muitos se intitulando assim, em meio à cristandade, nas suas associações religiosas. Vivemos em tempos de ruína quanto à manifestação da unidade na prática, e pagamos um preço caro por isso. O segundo motivo, ao meu ver, seria, digamos então, que encontramos entre nós aos tais irmãos, e eles atendessem a tal chamado, aceitassem então a ser reconhecidos e chamados de presbítero. Aí temos um outro problema. Eles precisam de um discernimento tal
e de uma fé tal exigida nessa situação para que executassem essa oração aqui mencionada. Veja bem, a fé aqui é da parte dos que oram, ou seja, destes homens. Nada é dito da fé do enfermo, apesar de podermos inferir que ele a tivesse, ao menos para se colocar aos cuidados desses irmãos mencionados nessa passagem. F.B. Rowling. Então, amados, pensemos bastante sobre isso, se realmente estamos em condição de nos reconhecermos e aceitarmos esse título de presbíteros, de ancião ou de bispos. Não deixe de assistir o último vídeo